Quem gosta de ouvir arrependa-se? Você gosta? Eu não. Francamente, não gosto. Você gosta? Arrepende-te, né? Uai, do que? Né? A gente não gosta muito, né, de ouvir arrependa-se. E infelizmente a terminologia muitas vezes sobre arrependimento também não ajuda nada. O que a gente entende, o que é arrependimento e quais são os frutos que produzem arrependimento. Por isso, hoje à noite vamos tratar isso, mas não vamos fazer isso sem primeiramente orar. Então vamos nos levantar, vamos orar. Vamos abrir Mateus capítulo 3 e vamos ler os versículos. Eu vou ler versículos 5 a 8. Mateus capítulo 3, versículos 5 a 8. A ele, João Batista, vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Tá, então nós estamos aqui no meio da situação bem conhecida. Jesus Cristo e João Batista vão se encontrar no Jordão, mas era uma região deserta e a multidão foi segui-lo para ouvir a palavra de Deus. E até lá Jesus também foi. E nossa referência é a referência de encontro, ainda não li, de João Batista com Jesus no meio da multidão. Quando João Batista estava aqui, a multidão chegava faminta e a mensagem dele era simples, nada complicado, mas é justamente uma mensagem que ninguém gosta de ouvir. E João Batista falou para todos: arrependam-se. Arrependam-se. Depende quem fala arrepende-te. Porque todos nós sabemos que precisamos de um certo arrependimento, precisamos de uma mudança em nossa maneira de viver. E as sinagogas, os lugares da reunião na época ficaram vazios. Todo mundo saiu para ver João Batista. E os grandes mestres da lei ficavam lá, o salão vazio, e pensando: cadê a turma? Né? Para onde que eles foram? E também foram atrás. Mas gostaria de mostrar uma coisa. Deus não está interessado em arrependimento pelo arrependimento em si. O filho pródigo tem que se arrepender. Lembram da história do filho que traiu o pai, dá tudo, gasta tudo e ele decide voltar. Precisa de arrependimento? Precisa. Sem arrependimento não volta. Mas o pai estava interessado nele, né? Não a forma exterior de arrependimento. E nós temos um maior problema na imitação das coisas divinas. E as coisas divinas estão sendo constantemente sendo imitadas, especialmente o arrependimento. Deus sabe se você tem arrependimento. Eu não sei. Eu não posso ver estampado no seu rosto. Não posso ver no brilho do seu olhar. Não dá para ver. Não dá para ver. É um estado do coração. Mas é necessário, se quisermos produzir frutos para Deus. E hoje à noite eu gostaria de destacar a urgência do arrependimento, para que vocês possam ter 3 frutos especiais que faltaram ao grupo que vamos ver primeiro e que um outro grupo nos mostra. 3 coisas. O primeiro fruto é a palavra viva
que aconselha e edifica. O segundo fruto, a humildade, e o terceiro fruto, a misericórdia. E vou explicar isso já. O primeiro fruto, João Batista, ele foi surpreso quando ele estava lá pregando arrependimento e batizando as pessoas que praticaram o arrependimento. Eles se arrependeram como? Confessando os seus pecados. Por isso eu li versículo 6. Quem estiver com a Bíblia é sempre bom acompanhar. A Bíblia é a palavra de Deus. Confira nela. Vasculhe nela. Viva nela. Ela é seu acesso à eternidade. Não existe outro. É a janela para o céu. Entre nela. Então eles confessaram seus pecados e então foram batizados pelo João. Um batismo que expressava: eu me arrependo da vida que eu vivo até agora, e quando eu sair, mergulhado da água, e sair, vou viver uma outra vida. Uma outra vida. Porque não quero mais continuar como eu vivo. Isso foi o que aconteceu. E esse arrependimento aconteceu porque João Batista era palavra de Deus viva. Ele dava conselho, aconselhamento vivo para a vida prática das pessoas. A palavra de Deus, se ela só é teoria, se ela é só para roupa de domingo, se ela é só para domingo a gente fingir de santo e depois nada muda, não presta. Deus não deu a Bíblia para isso. É terrível. Deus nos deu a Bíblia para que ela penetre em nosso dia a dia e mude e marque nossas vidas, para que a eternidade maravilhosa de Deus e o sabor do sal que vem de lá esteja em nosso dia a dia. Essa é a vontade de Deus. E por isso, muitos não conhecem João Batista como conselheiro, mas ele foi. Em Lucas 3, versículo 10 em diante, nós vemos ele aí. E eu sei que a maioria pensa: João Batista, né? Aquele cara cabeludão, né? Ainda com um pouquinho de mel grudado na barba dele, né? Falando meio grosso. Mas o central é que a palavra de Deus, ela dá vida. Ela vivifica corações e move corações de maneira que Deus é honrado. Isso é fruto. Então as pessoas foram lá para João Batista e, ouvindo a palavra de Deus, surgiram perguntas. O que devemos fazer então? Versículo 10. E aí João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Sirvam uns aos outros. As pessoas religiosas não conheciam esse conceito de vida mais. Que a palavra de Deus transforma vidas, que ajuda outros. Precisamos voltar a esses pontos essenciais. E isso é arrependimento. Aí, de repente, alguns que tinham especialmente ligação com culpa, acordaram, publicanos, e nós lemos, eles perguntam: mestre, o que devemos fazer? Versículo 12. Versículo 13, João Batista responde: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então João Batista não é aquele extremista religioso. Você não pode ir com os romanos, não. Porque tinha extremistas religiosos na época que falavam: um judeu que trabalha para os romanos é um traidor. Mas olha só que a palavra de Deus não declara você como traidor quando você serve vamos dizer, num sistema
do mundo que até tem sangue, né? Culpa de sangue. Assim Deus não é. Os romanos eram cruéis. Mas João Batista não vai falar nada disso. Ele não fala, ele não é do tipo extremo, tá? Não é um talibã, né? Sabem quem são os talibãs, né? Se não, perguntem depois. Ele era uma pessoa que ensinava a palavra de Deus de maneira equilibrada. Que Deus não quer extremismo em nossas vidas. Ele quer nos presentear com o melhor. Uma vida movida pela palavra de Deus, que sabe o que fazer num dia a dia, sabe? Bem normal. Cinza, entre aspas. E aí nós fazemos diferença. E aí os soldados foram perguntados. Foram perguntar o João Batista: o que nós devemos fazer? E novamente João Batista não diz: vai, joga fora essas armas terríveis. Não. Sinto muito. Teve fases na minha vida onde eu teria dado essa dica. Joga fora essa ruína da humanidade. As armas que são o problema. Não são as armas, são os homens. São os homens. Por isso, João Batista ele diz: não pratiquem extorsão, versículo 14. Nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Nós vemos aqui a extrema urgência e necessidade de aconselhamento. Nós somos chamados de aconselharmos uns aos outros, exortando e animando uns aos outros para sermos praticantes da palavra de Deus. Quanto mais, melhor. E Deus ama isso. Então deixe que Deus oriente sua vida. E o aconselhamento bíblico quebra barreiras. Olha, esse aqui é velho, né? Esse aqui é novo. Quando há problemas entre as gerações, cada um falando mal do outro. Isso não existe quando a palavra de Deus está tomando conta. Então foi esse o contexto que João Batista chama para o arrependimento. A nossa referência em Mateus 3, ela fala de uma situação dramática. E vocês querem saber, né? Porque nós lemos outra coisa. Mateus 3, versículo 7, quando João Batista viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, disse-lhes: raça de víboras. Puxa, João Batista é muito corajoso, porque eles têm influência para falar isso. Será que João Batista ele queria chatear os caras? Ele queria ofendê-los? Não. Eu não posso descrever a situação para vocês como de fato era, mas eu vou dizer para vocês como eu imagino que era. João Batista viu os caras vindo. Ele não pensou: já estou vendo, olha só a roupa deles, fariseus aqui, saduceus aqui, que nojo. Negativo. Ele primeiro, ele se alegrou. Por que não? Eles podem vir, eles devem vir, eles têm que vir, precisam vir. Mas ele viu o estado do coração deles, e isso é o problema. Eles queriam um arrependimento no papel. Carimbo. João Batista deu seu carimbo. Fulano se arrependeu. Pá, é mesmo? Ô fulano, quero ser seu amigo. Desse jeito, arrependimento é entendido errado. Não tem nada a ver com arrependimento. E aqui Deus fechou totalmente para eles. E Ele fez isso de uma maneira tão forte para que nós hoje, em tempos tão longes, né, ainda tenhamos um grande sinal de alerta: cuidado, aqui não entre. Seu arrependimento não
pode e não deve ser para provocar uma reação nos outros. Os fariseus, eles eram extremistas. Não sei se vocês conhecem os fatos da época. Os fariseus, eles acreditavam na Bíblia e a decoravam, mas eles tinham um amor muito grande a aparências e a rituais. E tinham suas tradições que eles amavam mais do que a Bíblia. Eles desse jeito não queriam nunca transformação na vida deles. Mas eles eram muito bons para exigir transformação dos outros. E esse é o problema do arrepende-te, né? Ele vem, sempre tem arrepende-te por aí, né? Mas é sempre para o outro. E os saduceus eram a mesma coisa, só que eles eram liberais, não, eles eram modernos na época. Eles não acreditavam numa maneira de interpretação literal da Bíblia, tudo aqui é figurativo. Eles falaram, a Bíblia é boa, é muito importante, nós seguimos ela, mas, sabe, negócio dos anjos, pode esquecer. Negócio de ressurreição dos mortos, pode esquecer. Hoje tem os mesmos extremos. Deus não aprova nenhum, mas Ele quer e chama todos para o arrependimento. Arrependimento, a palavra em grego significa metanoia, e o significado é uma virada para um alvo divino, né? Então significa a virada para o alvo como Deus quer que as coisas sejam, ou melhor, em direção de Deus. Então, metanoia significa pensar como Deus pensa. Esse arrependimento tem como alvo somente que Deus possa dominar nosso ser através da sua palavra. E aí, Ele trará sempre frutos. Em Gálatas 5:22, né, temos 9 frutos que eu não vou tratar, né, diretamente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas arrependimento, como a Bíblia diz, vai produzir esse fruto. E João Batista, ele ficou tão triste e parou, porque ele viu que eles não tinham a vontade de se arrepender, pois lhes faltou frutos. Faltou a prova de arrependimento verdadeiro. Ele diz para eles que eles precisam trazer esses frutos. E sem esses frutos, não vão ter parte com as promessas que Deus deu ao arrependimento. Eles queriam ser batizados rapidinho e sair e falar para todo mundo, nós também fomos o João Batista. Agora venham e continuem fazendo o que nós falamos. E desse jeito teria sido arrependimento falso. Estão vendo aqui arrependimento falso? Nós temos aqui também uma fruta, né? Nada, casca, é só casca. E é uma armadilha. E a maioria troca a fruta pela casca. Especialmente se tratando da questão do arrependimento. E quando a gente faz isso, nós mesmos preparamos o chão para a nossa própria queda. E sobre isso João Batista fala também. Olha, vocês estão achando que não vão ver o inferno. João Batista fala tão severamente, né? Vocês são filhos de Abraão, vocês falam isso, vocês têm certeza disso. Só que eu vejo uma outra coisa. Ele olhou e pensou, puxa, esses fariseus estão parecendo com aquela coisa aqui no chão. Sabe o que era? Pedra. Eles eram duros.
duros. Deus há anos não podia falar com eles. Ninguém podia falar com eles, porque eles eram tão bons, tão perfeitos. E aí João Batista fala uma coisa sensacional. Ele diz que para Deus é mais fácil transformar estas pedras do que vocês. Porque é isso que João Batista fala aí. Ele diz, versículo 9 em Mateus 3. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então ele diz para eles: vocês não são filhos de Abraão, porque não tens frutos dignos de arrependimento. Vocês não têm frutos da fé. Abraão era pai da fé. E até hoje Deus tem mais facilidade em transformar uma pedra morta, um pecador que sabe: eu sou morto, eu nunca fiz nada que prestasse na minha vida, eu sei que sou uma pedra dura, morta, não sei para que eu sirvo, e vai assim a Deus, do que uma pessoa que diz: as minhas qualidades são bíblicas. Se todas as nossas qualidades seriam divinas, por que Deus então precisaria nos chamar ao arrependimento? Não. Nós precisamos urgentemente ouvir e obedecer ao chamado de Deus, para que nossos corações duros quebrem. Olha que bom! Deus pode transformar pedras. Também fariseus, felizmente, foram transformados. Saduceus também foram salvos, mas o que teve que acontecer? Teve que acontecer uma rachadura. A casca tinha que rasgar. E tinham que aprender algo que é o fruto digno de arrependimento, que a Bíblia fala, é a humildade. Humildade é simplesmente dizer a Deus: sim, eu sou pecador. Sim, eu mereço o inferno. Eu mereço o inferno. Você também, se você tem pecado cometido. Mas Deus está pronto a nos aceitar, se nós formos humildemente a Ele, assumindo nossa culpa. Fruto digno de arrependimento é humildade. Humildade que aceita conselho de Deus. Aguentar o fato de precisar mesmo de uma mudança no próprio ser é um grande desafio para todos nós, mas vale a pena. Ele chama eles de raça de víboras, não chama? Porque o veneno do diabo, que é a víbora, estava correndo nas veias deles. E qual que é o veneno do diabo? Orgulho. Difícil, Difícil a gente vencer o próprio orgulho. Tem a misericórdia também, como fruto digno de arrependimento. Agora, quem é perfeito, quem se acha perfeito, não conhece misericórdia. Não conhece. Eu já vi pessoas que eu admirei pelo que conseguiram fazer. Coisa sensacional. Casa em ordem, coisas que até hoje não domino, Quarto 100% em ordem. Mas quando uma pessoa estava bagunçando, sem misericórdia, rasgava no ar a pessoa com palavra. Criança tem até medo de ser assassinada pelo próprio pai. Vi várias vezes isso. Medo de ser morto. Porque falta de misericórdia. Falta de misericórdia. Tem demais. E Jesus diz a esses mesmos homens em Mateus 9,13: aprendam o que é isso. Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. É uma citação do Antigo Testamento. Eles eram os perfeitos. E por isso eles eram pessoas sem misericórdia. E sem misericórdia não há arrependimento. Mas João Batista, ele ficou surpreso.
Porque depois dessa cena meio cruel e rude, apareceu o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. Aí vem o perfeito. Aí vem aquele que não precisa de arrependimento. Agora sim, João Batista, ele vai falar: Senhor, me batiza. Mas não acontece isso. E isso vamos agora ler juntos. Está escrito em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Então nós vemos aqui em Jesus Cristo fruto do arrependimento. Jesus, ele ficou lá onde a palavra de Deus foi pregada. Se vocês acompanharem os evangelhos, vocês vão ver que Jesus estava vários dias lá. Também depois desse acontecimento. Porque ele ficou no lugar onde a palavra de Deus foi pregada. Mas ele viveu, é claro, a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus viva. E ele se sujeita a toda a palavra de Deus. E também numa humildade única. Então, primeiro fruto, melhor descrição, Jesus. Entendeu? Jesus. Quando Deus chama para o arrependimento, ele chama para Jesus. A segunda palavra, humildade. Jesus. É Jesus. Ninguém viveu mais a humildade do que Jesus. João Batista pensou: não é possível. Ele não precisa de arrependimento, nunca pecou. E me lembrei, quando eu me preparei para essa mensagem, quando Moisés estava lá no alto, na comunhão com Deus, e Deus fala para ele: olha, o povo já pecou, eles estão idolatrando, chamando coisa de Deus que não sou eu, caindo, idolatrando aí à vontade, eu vou matá-los. Deus fala. E aí Moisés fala: ó Deus, não faz isso. Arrepende-te. Arrepende-te. E Deus fala assim. Moisés, ele nos mostra Jesus. E Deus tem um lado de justiça que tem que agir contra o mal. E quer agir imediatamente contra o mal. Chama-se a ira de Deus. E esse conflito, Jesus aguentou. E Jesus, ele trouxe para nós o arrependimento de Deus, de sua ira, da sua raiva, do seu castigo. Deus não castigou. Deus quis castigar milhares e milhares de vezes. Mas Deus se arrependeu porque Jesus veio. Jesus veio. Porque Jesus se colocou no meio. Ninguém nos mostra melhor a humildade do que Jesus. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em Jesus nós vemos também a misericórdia de Deus. Ninguém era tão misericordioso como Jesus. As pessoas gritaram: como que ele deixa se tocar por aquela mulher? Ela é suja. Mas Jesus não teve nenhum nojo. Jesus só tinha misericórdia.
Ele sabia o quanto ela sentia o olhar desprezível dos outros. Quando os outros se acham melhor. Achamos que não sentem isso. Eles sentem. Mas Jesus demonstrou misericórdia, pagando por nós na cruz. Que misericórdia! Ele carregou nossa miséria, nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar a Deus. Por isso até hoje não existe melhor conselheiro. Hoje o caminho do arrependimento não nos leva somente a João Batista, porque de João Batista nós vamos imediatamente para Jesus. Jesus é chamado de o conselheiro, Isaías 9:5, muito citado na época de Natal. E aí todos os que forem até aqui, todos os que deixarem se chamar para este arrependimento, para viver, praticar o conselho da palavra de Deus, para a humildade e a misericórdia da palavra de Deus, eles vão experimentar a luz que só Jesus pode dar. Quando Jesus consumou esse batismo, humildemente, o céu se abriu. O céu foi aberto. E agora todos nós sabemos em que Deus tem prazer. Não é num carimbo. Sim, arrependido. Deus tem prazer em vivermos na plena comunhão com aquele que viveu a palavra de Deus, que agradou a Deus, que demonstrou humildade e nos ensina misericórdia como ninguém. Vamos abrir ainda Romanos 2:4. Romanos 2 é tão interessante porque em Romanos 2, no versículo 1, nós temos esse problema do arrepende-te, judeu, que também todos nós conhecemos. Nós falamos sempre para os outros os erros deles, não é? E assim nós condenamos outros, nós julgamos outros. E Deus diz, olhe cuidado, porque naquilo que você julga o outro, você será julgado. Então melhor não julgai, né? O que Jesus disse também. Agora eu li versículo 1 já, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Jesus, somente Jesus conseguiu a possibilidade de nós podermos voltar a Deus. A situação estava muito mal contra nós, mas felizmente Ele veio. Porque Ele desceu e fez o caminho até a cruz. Por isso existe a possibilidade maravilhosa do arrependimento. Então não fique chateado com a palavra bíblica, arrependa-se. Sinta o privilégio do chamado, que você está sendo chamado atrás de Jesus, para viver a palavra, praticar humildade verdadeira e viver misericórdia, que neste mundo está em falta. Então, por favor, aproveitemos. Vamos orar no final.